Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos estar fazendo duas leituras, 1 Coríntios 9 e depois 2 Coríntios 8. Mas hoje, antes de fazer a leitura, eu quero usar aqui um presente que eu ganhei há muito tempo atrás do nosso saudoso apóstolo Luiz Carlos, que já não está mais entre nós. Quando ele esteve lá em Jerusalém, ele comprou vários desse daqui. Isso aqui se chama Talit, nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a palavra de abertura do culto. E ele nos deu de presente, quando esteve lá em Jerusalém, ele comprou alguns desses. Eu ganhei um desses. Eu até então nunca tive a oportunidade de inaugurar, mas hoje, por direção de Deus, eu vou estar usando. E depois você vai entender por que eu estou usando isso hoje. Mas em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu estou usando, em primeiro lugar, para estar honrando o apóstolo Luiz Carlos. Faleceu dia 31 de julho e deixou, uma lacuna muito grande, pois, embora todos nós sabemos que todos nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos nos comunicar com Deus, podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, Deus deixou pastores, Deus deixou mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Então, a ausência deles certamente faz falta, porque perante a Bíblia, em 1 Coríntios, nós fazemos parte de um corpo, e ninguém pode dizer que não precisa de um membro do corpo, porque todos os membros do corpo são importantes. Quanto mais aqueles que presidem sobre nós, quanto mais aqueles que estão, que pagam um preço de oração sobre as nossas vidas, que nos ensinam, que nos educam, que nos instruem. Então eu quero honrar mais uma vez a vida dele na noite de hoje. Deus tem nos ministrado muito sobre a honra. A honra é um assunto que certamente nós vamos estar aprofundando nos próximos cultos, porque Deus deseja ser honrado. Amém? Nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então quero honrar a Ele e daqui a pouco você vai entender mais motivos de eu estar usando esse talit na noite de hoje. Você que se tiver algum judeu me assistindo, você que entende mais, não repara, porque se eu não estou usando da forma correta, porque na verdade eu sou judeu espiritual, não sou judeu biológico. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 9, a palavra de Deus diz assim: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não são vocês a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não toma do seu leite, o leite do rebanho? Digo eu isto como homem, ou não dizia também a lei o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. É de bois que Deus tem cuidado? Ou não diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança e de participar do fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não mais juntamente nós? Mas vós não usamos deste direito. Pelo contrário,
suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo servem no altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Contudo, quando anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me está imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo, que recompensa tenho? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para ganhar os judeus. Fiz-me como os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vocês que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, eu corro, não como indeciso, combato, não como alguém que bate no ar. Antes, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Agora 2 Coríntios, capítulo de número 8. Depois de 1 Coríntios, vem 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. No versículo 1 em diante, 2 Coríntios 8, 1. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos prostramos diante do Teu trono mais uma vez. Nós nos escondemos na sombra de Tuas asas e Te pedimos mais uma vez, vem soprar nesse lugar, vem ministrar a Tua noiva, aquilo que o Senhor tem como prioridade para essa noite, Pai. Ó Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos e transmite à Tua noiva o que o Senhor tem para nós nesse tempo, nessa noite. Que o Teu nome seja glorificado e honrado, pois Tu és santo e não há outro santo como Tu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, há muito que Deus tem ministrado de várias formas um assunto que eu diria que a grande maioria
dos pastores têm até mesmo medo e receio de ensinar. Porque durante muito tempo, nós começamos o ano de 2020 ministrando sobre 40 princípios para uma vida com abundância. Nós começamos o ano de 2020 e nós ministramos pelo menos 7 cultos sobre João 10, versículo 10, quando Jesus Cristo disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então nós começamos o ano de 2020 ensinando a igreja que o projeto de Deus para a igreja é uma vida com abundância. E para que nós possamos experimentar, obter essa vida com abundância, nós aprendemos aqui 40 princípios. Nós aprendemos que Deus é um Deus de princípios. Deus não pode fazer nada sem que eu obedeça princípios, porque Deus é um Deus de princípios. Muitas vezes nós meio que exigimos de Deus algumas coisas através das nossas orações, esquecendo muitas vezes que o descumprimento dos princípios vai interromper o recebimento daquilo que muitas vezes eu estou pedindo a Deus. Muitas vezes nós pedimos a Deus e não recebemos, como nós temos aprendido aqui no estudo da carta de Tiago. Muitas vezes pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Nós não estamos preocupados com o reino de Deus. Nós não estamos preocupados com a obra de Deus. Nós não estamos preocupados com a expansão do reino de Deus. E a palavra de Deus é clara ao dizer: buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E então, estas coisas que vocês pedem, estas coisas que vocês desejam, as vossas necessidades serão supridas. Amém? Deus prometeu suprir as nossas necessidades. Deus prometeu nos dar uma vida com abundância. Mas sempre você vai encontrar a palavrinha se. Antes do cumprimento da promessa, Deus vai exigir o cumprimento dos princípios. E nós aprendemos aqui, no início desse ano, 40 princípios. Agora, financeiramente falando, eu preciso obedecer os princípios que dizem respeito à área financeira. Se eu quero ser próspero financeiramente, se eu quero ser abençoado financeiramente, eu vou precisar corresponder a tudo aquilo que a Bíblia ensina sobre princípios para prosperar financeiramente. E nós vamos estar aprendendo a partir de hoje. Eu vou começar aqui uma série sobre as maneiras que são possíveis, as maneiras bíblicas de se prosperar financeiramente, as maneiras bíblicas de romper na área financeiramente e as maneiras bíblicas de contribuir para o crescimento do reino de Deus. Porque existe algo que está doendo o coração de Deus nestes dias. Existe algo que arranca lágrimas do coração de Deus. E este algo que arranca lágrimas do coração de Deus é o avanço da obra missionária, é a expansão do reino de Deus. E para que esse reino de Deus cresça, é importante que a igreja aprenda a ser generosa. É importante que a igreja aprenda a investir na obra de Deus. Nós vimos aqui, na leitura de 2ª carta de Coríntios, uma igreja pobre, uma igreja que não tinha muitos recursos, uma igreja que estava debaixo de uma tribulação. Era os pobres da Macedônia. Não era uma igreja rica, não era uma igreja adornada, não era uma igreja expressiva. A Bíblia aqui não está falando de uma igreja famosa, de uma igreja estrondosa, mas não, eram pequeninos, eram pobres, estavam ainda assim debaixo de uma tribulação. Mas a palavra de Deus vai trazer aqui um elogio a esta igreja, porque mesmo em profunda pobreza, a Bíblia está dizendo aqui, versículo 2 de 2 Coríntios 8, não era uma pobreza comum, era uma profunda pobreza. Então você pode pensar assim: pastor, eu até hoje tenho tido dificuldade de ser generoso no reino de Deus, de investir no reino de Deus financeiramente falando, porque eu me considero uma pessoa muito pobre.
Então hoje nós vamos olhar para a igreja de Macedônia. Eles não eram pobres, eles eram profundamente pobres. Todos os argumentos nossos vão cair depois desse estudo, dessa série que nós vamos fazer. Eu não sei quantos domingos nós vamos precisar, mas todos os nossos argumentos vão cair por terra. Esta igreja era profundamente pobre. E voluntariamente eles pediam aos apóstolos o privilégio de poder participar do serviço aos santos. Que serviço era esse, irmãos? Era o serviço de ofertar na obra missionária. Nós vamos aprender aqui ao longo dessa série sobre pelo menos 5 ou 6 maneiras de contribuir. A palavra de Deus fala sobre as esmolas, a palavra de Deus fala sobre ofertas, a palavra de Deus fala sobre dízimos, a palavra de Deus fala sobre primícias. E a palavra de Deus também fala sobre a importância de trabalhar. Paulo trabalhava para poder, com seu próprio exemplo de vida, investir na obra de Deus. Para que ele não fosse pesado para a obra de Deus e para que ele se tornasse um exemplo e tivesse autoridade para ensinar sobre isso, ele mesmo abria mão de receber da palavra de Deus, receber da obra de Deus, para que quando ele pudesse ensinar sobre esse assunto, que é bíblico, ele tivesse autoridade. Porque ele mesmo, como nós lemos aqui em 1 Coríntios 9, embora tendo direito, ele não se usava desse direito. Ele se fazia de tudo para com todos, para de todas as formas poder ganhar a todos. E para que o fato dele receber da obra não se tornasse um impedimento para o avanço do reino, para o avanço do evangelho, Paulo então tomou a decisão de não receber por isso. E a palavra de Deus vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, sobre a profissão de Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Se você quiser acompanhar comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Do versículo 1, diz assim: Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, fabricante de tendas, ficou com eles e trabalhava. Amém? Esse texto aqui que nós lemos, a palavra de Deus diz que Paulo, ele partiu de Atenas e chegou em Corinto. E quando ele chegou lá em Corinto, ele se encontrou com um judeu chamado Áquila. E esse judeu chamado Áquila, a Bíblia vai dizer que ele tinha o mesmo ofício de Paulo. Qual era o ofício de Áquila? Paulo, a Bíblia vai dizer no versículo 3 que eles tinham o mesmo ofício. Tanto Áquila como Paulo eram fabricantes de tendas. Amém? A palavra de Deus diz que Paulo, para não se tornar pesado para o evangelho, para que a obra de Deus para que ele não se tornasse um impedimento para a expansão do reino, a palavra de Deus vai dizer que assim como Áquila, Paulo fabricava tendas. E muitas pessoas, por não estudarem minuciosamente a palavra de Deus, acham que a tenda que Paulo fabricava eram barracas, barracões, aqueles que como são utilizados na festa dos tabernáculos. Agora, existia no Antigo Testamento tendas. O povo de Deus atravessou o deserto morando em tendas. Eles moravam, habitavam em tendas, e no meio das tendas ficava ali a tenda de ouro, o tabernáculo de ouro, onde Deus vinha e falava com Moisés e com Arão em formato de uma nuvem. Porém, a tenda original, no grego, é a palavra skinopoios, também pronunciado como skenopoios. Skenopoios, em grego, a palavra tenda
dito aqui, no grego, no original, é a palavra skenopoios, que significa talit. Talit. Isso que eu estou usando aqui hoje à noite. Paulo fabricava talites. Isso aqui era... Diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando entrares no teu quarto, tranca-te a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aquela palavra quarto no original é a palavra tenda. Então, quando a palavra de Deus está dizendo, quando entrares na tua tenda, é mais ou menos isso aqui. Quando você se esconder, trancou aqui, irmão. Quando você se esconder na tua tenda, porque o judeu para orar, ele se esconde debaixo de uma tenda chamada talit. Ele se esconde, ele baixa a cabeça, e ali, e o propósito do talit é esconder ele do mundo. Porque ali debaixo da tenda, ele não consegue ver nada que está ao redor dele. Então ele não permite nenhuma distração. Ele não permite que nem um celular, nada que é do mundo externo, impeça a comunhão e o relacionamento dele com Deus. Então quando o judeu se esconde debaixo da tenda, debaixo do talit, ele está dizendo, olha, eu não quero ser interrompido por nada e nem por ninguém. Agora eu estou no meu momento de oração com Deus. É isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus 6. Quando entrares na tua tenda, ou quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. Ele está dizendo, quando você se esconder debaixo do talit, ali o teu pai falará com você em secreto. Amém? Depois você pode pesquisar a palavra grega. Lá em Mateus 6,6 é a palavra tameion, que significa tenda. Em grego, amém? A palavra de Deus diz, errais por não conhecer as escrituras sagradas. É bom lembrar, irmãos, que uma palavra no grego, ela tem até 6 ou 7 significados. Por isso, o tradutor, quando ele vai traduzir a Bíblia, se esse tradutor, ele não tiver um conhecimento amplo de todo o contexto histórico bíblico, a chance dele errar é muito grande, porque a língua grega, ela tem até 7 significados na língua portuguesa, de uma mesma palavra. Então Paulo, ele fabricava talit, porque o judeu, ele usava o talit, para orar. Nenhum judeu ora sem ter o talit. É uma tradução judaica. O judeu, quando ele vai orar na sinagoga e fazer a leitura da Torá, isso acontece sempre no Shabat. O sábado é o culto principal do judeu, onde eles se reúnem para estudar a Torá, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei de Moisés. E o judeu, para fazer a leitura da Bíblia e para fazer a oração, ele se esconde debaixo do talit. É uma maneira deles se santificarem, é uma maneira deles não permitir que nada os atrapalhe naquele momento santo de intimidade e de comunhão com o Pai. É diferente dos dias de hoje, que muitas vezes nós viemos ao culto e ali tem pessoas que ficam distraindo com o celular, fica distraindo com a pessoa que está do lado e vai no banheiro, e são tantas distrações. Para o judeu, o momento do culto é um momento sagrado. Não pode haver interrupções, não pode haver distrações, porque eles entendem que estão na presença daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Quando a palavra de Deus diz que uma mulher do fluxo de sangue, ela tocou na orla do manto de Jesus e ela foi curada, provavelmente o manto que Jesus usava era um talit. E na orla do talit existem franjas. São 4 franjas que você encontra na orla do manto, na orla do talit. Então foi provavelmente nesse filactério que aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus Cristo. Porque o judeu era uma roupa do judeu. O judeu usava um manto com 4 filactérios e as 4 pontas do talit se encaixavam naquela roupa. Então, quando a Bíblia diz que a mulher tocou na orla do manto, essa aqui é a orla do manto. Essa ponta aqui, onde você vai encontrar os 4 filactérios. O judeu, Jesus Cristo, usava um manto como esse.
Então aquela mulher, ao tocar na orla do manto de Jesus, ela foi curada. A palavra de Deus também vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que muitas pessoas chegavam ao ponto de trazer o lenço de Paulo, e ao tocar no lenço de Paulo, elas eram curadas. Na verdade, não era um lenço, era um talite. Erro na tradução teológica. Quando as pessoas tocavam no talite de Paulo, elas eram curadas. Toda estudando, você fica à vontade, você vai descobrir as mesmas coisas que eu descobri. Então não era um lenço comum, era um talite. E Paulo fabricava talite porque era muito comum. Nenhum judeu vivia sem ter uma tenda, sem ter um talite. E Paulo, assim como Áquila, eles fabricavam essas tendas. Eles fabricavam. Então, irmãos, a primeira maneira de contribuir para o crescimento do reino de Deus é trabalhando. Mas antes de eu continuar falando sobre isso, eu queria explicar para você o porquê que Deus está trazendo essa mensagem no tempo de hoje. Universal e outro geográfico, mas se tratando de Nova Trento. Universal, eu diria que Deus está desesperadamente preocupado com a expansão do reino dele. E hoje existem muitos obreiros, muitos missionários que estão tendo dificuldade de continuar a pregar o Evangelho, de continuar expandindo a mensagem do Evangelho, porque faltam-lhe os recursos. Falta recurso financeiro. E sem recurso financeiro, irmãos, você não pode nem colocar gasolina no teu carro, muitas vezes, para poder se deslocar até um local. Então, Deus está preocupado com os seus missionários, Deus está preocupado com os seus servos, com aqueles que pregam o Evangelho, que por falta de recurso, muitas vezes, são impedidos de fazer a obra de Deus. Então, por isso, essa dor no coração de Deus nesse tempo. E por isso, essa mensagem. Mas um segundo motivo, eu diria geográfico, a questão de uma situação que está acontecendo aqui na nossa região. Há muito tempo aqui na nossa região tem se divulgado a situação de uma menina chamada Laurinha. E essa menina, ela tem uma doença rara. Ela tem uma doença que precisa de uma medicação que custa em torno de 12 milhões de reais. Irmãos, desde o dia que começou essa doença dessa menina, chamada Laurinha, aqui da nossa cidade, Nova Trento, começou a acontecer mobilizações a níveis geográficos, tanto de cidade como do vale, estado e até mesmo nacional. É uma mobilização incrível. Como é incrível, irmãos, os homens se mobilizarem por uma causa. Quando os homens entendem que aquela causa é uma causa nobre. Oxalá que todos entendessem que a expansão do reino de Deus é a causa mais nobre que pode existir. Mas porque os homens não entendem que a igreja trabalha para a salvação não de uma alma, mas a salvação de milhares e milhares de almas, porque a palavra de Deus diz que sem a fé em Jesus Cristo, ninguém será salvo. Esse é o trabalho da igreja. A igreja trabalha diariamente na pregação do Evangelho para que as almas sejam salvas. Porque sem Jesus ninguém será salvo. A Bíblia diz que não há um outro nome dado nos céus e na terra em que possamos ser salvos, somente em nome de Jesus. Então a igreja trabalha, irmãos, pela salvação não de uma alma, mas de milhares e milhares de almas. Então a obra de Deus, ela é muito mais importante. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Mas hoje há uma dificuldade muito grande das pessoas investirem no reino de Deus, na obra de Deus, porque todo mundo acha que todo pastor é corrupto, todo apóstolo é corrupto, todo missionário é corrupto, todo mundo faz a obra por dinheiro, todo mundo faz a obra com segundas intenções. Aí quando se trata de ofertar
numa campanha para arrecadar recursos para uma menina doente, a gente vê todo mundo se mobilizando, a gente vê o ímpio se mobilizando, a gente vê ateu se mobilizando, é todo mundo, irmãos. Domingo passado o pastor Maclodes ministrou aqui, que no aniversário de 6 anos do Vinho das Águas, que é importante, não tem como falar de aniversário sem voltar em algumas coisas do passado. E ontem eu saí para andar de bicicleta e meditando naquela palavra do pastor Maclodes. Eu estava lá em Canelinha e eu vi a placa Fazenda Silva Neto. O Espírito Santo tocou no meu coração. Eu disse: pai, eu vou voltar no lugar do passado. Eu vou voltar lá naquele lugar onde fizemos dezenas e dezenas e centenas de encontros, de retiros. E eu fui de bicicleta até o lugar onde, há aproximadamente 10 anos atrás, nós fazíamos ali retiros e mais retiros e mais retiros na Fazenda Silva Neto. E ali, irmãos, eu tive um encontro com Deus. E ali, eu fiquei surpreso quando eu vi 2 bandas seculares, 2 bandas de música sertaneja, se juntaram, se uniram, conseguiram patrocinadores de tudo que é lugar, colocaram internet lá na Fazenda Silva Neto, porque não tem internet lá. Então eles deram um jeito de botar internet lá, arrecadaram o patrocínio de tudo que é lá, para poder montar toda uma estrutura de som de qualidade top, de número 1. Qual que era o objetivo? Fazer uma live para arrecadar fundos para a Laurinha. E aí eu fui lá, cumprimentei, eu tive a oportunidade de conhecer os 2 vocalistas das bandas, fui lá, abracei eles, cumprimentei eles, e eu dei os parabéns para eles. Um deles, eu estava conversando, um deles, o pai, se eu não me engano, era pastor, o pai de um deles, que a gente conversou ali uns 5 minutos. Mas existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus como nós, não conhecem os princípios bíblicos, e elas são muito mais generosas do que nós. Elas movem céus e terra quando eles entendem que existe uma causa nobre, quando eles entendem que o dinheiro deles está sendo investido em algo nobre, em algo valioso, eles movem céus e terra. Quem aqui, irmãos, de nós aqui, saiu a semana toda em busca de patrocínio por uma causa nobre? Quem aqui foi em busca de colocar internet num determinado lugar que não tinha internet para poder fazer uma ação social em favor de alguém? Eu sei que tem pessoas aqui generosas, irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que são capazes de fazer isso e até muito mais. Então, irmãos, eu ali vendo o exemplo deles, eu pensei comigo mesmo: se todos entendessem que a obra, a causa do Evangelho, a obra de Deus, ela é tão preciosa quanto. Porque ali eles estavam fazendo tudo para salvar uma alma, e nós aqui trabalhamos dia após dia para salvar milhares de almas. Quem está comigo? Quem entende que a obra do reino de Deus é muito mais valiosa, sem desmerecer essa menina, porque é uma menina inocente. E nós aqui no nosso ministério, pelo menos 2 atividades já foram feitas. E eu quero dizer para você, antes de eu encerrar essa mensagem, que hoje, ao terminar essa palavra, nós vamos levantar uma oferta. E todo o dinheiro que nós arrecadarmos aqui hoje, nós vamos ofertar na vida dessa menina. Amém? Porque nós precisamos também fazer a nossa parte. Embora, irmãos, nós acreditamos na cura divina. Nós acreditamos que se houver uma oportunidade para nós impormos a mão sobre aquela menina, a palavra de Deus diz: imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Mas independente disso acontecer ou não, nós como igreja também queremos fazer a nossa parte. Por isso nós vamos fazer esse ato profético na vida dessa menina. Mas nessa noite, irmãos, precisa ficar claro, a partir dessa série que nós vamos começar a partir de hoje, porque hoje é só uma introdução, amém? Hoje é só uma introdução, é só a primeira mensagem. Mas nós vamos precisar, de uma vez por todas, aprender e entender que essa obra, chamada Reino de Deus, ela é muito mais preciosa, muito mais valiosa, e por isso merece o nosso investimento.
Nós precisamos crescer em generosidade. E nessa série vocês vão ser estimulados pela palavra de Deus, não pelo pastor Christian, a ser cada vez mais generosos. Amém? Cada vez mais. Porque quanto mais generosos formos, além de nós prosperarmos, porque a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará, nós vamos fazer com que a obra de Deus avance, e avance, e avance. Cada vez mais. Amém?